O Simpósio Goiano de Avicultura debateu sobre a sustentabilidade. Vamos falar ao vivo com a produtora Luciana Dalmagro aqui com a gente. Oi, Luciana, bom dia, prazer tê-la aqui com a gente ao vivo, né? E claro, falando sobretudo para um setor que realmente cresce, como a gente acabou de ver ali na reportagem, segundo o próprio presidente da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, que inclusive, né, esteve aí no início da semana, na segunda-feira, que fechou um acordo com a Câmara de Comércio Árabe Brasileira para trazer ainda mais rastreabilidade para todo o setor e, com certeza, manter esse protagonismo como principal líder em exportação de proteína animal halal para todos aqueles países. Ou seja, é um mundo de fato de olho na nossa avicultura e quando a gente linka a avicultura com sustentabilidade, ganhamos ainda mais expressão e força. Como vem o seu exemplo em relação a isso, né? Como você conseguiu transformar e ressignificar todo um sistema de produção? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham. Estou super feliz de estar aqui hoje com vocês. Obrigada pelo convite. E é isso, Renata. O Ricardo trouxe para a gente os números, realmente é muito expressivo, né? A gente é produtor de carne de frango no mundo, mas o principal exportador dessa proteína. E vejo, Renata, que quando a gente visita esses dois universos, produtividade e sustentabilidade, é só a gente, Brasil, que pode realmente se posicionar como liderança por isso, né? Em desenvolvimento sustentável e altos índices de produtividade. Luciana, quais foram os principais pontos de melhoria, né? Vocês que têm como a avicultura como carro-chefe, que na verdade até de alguma maneira não demandou tanto esforço, isso não significa, né, que de repente, mas que vocês já aplicavam e que apenas melhoraram ainda mais, né? O que aconteceu para a gente entender e dividir aqui com a nossa audiência? Então, eu sou uma sucessora de um negócio antigo que já produzia muito bem, com altos índices de eficiência. Então, o meu papel dentro desse negócio foi trazer os projetos de sustentabilidade. E mais do que isso, foi trazer a sustentabilidade como coração do nosso negócio. Hoje eu vejo que a gente é produtor de sustentabilidade, Renata. Tudo que vem é para contribuir com essa formação de um grande ecossistema na fazenda. E basicamente a gente olha para o impacto no ambiente, ou seja, a gente tenta reduzir os impactos negativos e às vezes a gente consegue ter impacto positivo. Eu vou te dar um exemplo. Resíduo da produção de aves. A gente tem a cama de frango e a gente tem a mortalidade. Se isso for devidamente processado, como é o caso que a gente consegue na fazenda, biocompostar isso, a gente tem um adubo super bom para ser usado na lavoura lá na fazenda. Então você entende que de um impacto negativo a gente migra para um impacto positivo? Com certeza, esse foi apenas, né, um dos exemplos que eu imagino dos milhares que vocês fizeram e ressignificaram, como você falou, né? Você vem de uma sucessão e até de uma propriedade que produzia muito bem, mas esse pilar da sustentabilidade talvez não estava em primeiro plano e, claro, com você, você colocou isso de maneira muito mais natural, mais orgânica, fazendo com que até os agentes de transformação, ou seja, os profissionais envolvidos, pudessem perceber que o trabalho ali vai fazer toda a diferença, né? E não só em questões ambientais, quando a gente fala em redução aí, por exemplo, de emissão de gases de efeito estufa, em melhor uso de sustentabilidade, mas também a sustentabilidade está voltada ao pilar das pessoas, o lado social, o bem-estar tão destacado, a nutrição, a saúde animal, ou seja, é um ecossistema muito complexo, mas a partir do momento que você consegue envolver todos esses agentes, os profissionais, e tornar isso mais natural, mais orgânico, isso é um passo que demanda um certo tempo, mas quando você alcança esse potencial, é maravilhoso, né, Lu? Muito, Renata, você trouxe um ponto maravilhoso. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de gente. E muito pouca gente está falando de gente. Então a gente tem muito espaço para trabalhar nesse campo. E eu só consegui desenvolver esses projetos na fazenda porque eu tenho a sorte de ter meu pai ao meu lado. Esses projetos a gente consegue caminhar realmente juntos.
e a gente conseguiu internalizar essa cultura no nosso time, que realmente trabalha com essa mentalidade hoje. Hoje é um time de mais ou menos quantas pessoas envolvidas, Luciana? Nós somos em 30 pessoas na fazenda, mas tem todas as equipes externas de suporte. Perfeito. E essa troca também, como você mencionou, né, com seu pai, também foi algo bastante importante, né? Teve algum desafio ao longo desse período? Ou a gente sabe das dores e sabemos do lado positivo também, né? Como é que foi tudo isso também para dividir mais essas questões, né? No momento ali de sucessão. Renata, eu vejo a associação como uma estrada, que a gente, enquanto família, decide caminhar juntos. E aí vai ter buraquinho, vai ter curva, aí a gente, como família, também decide parar, redimensionar, e aí a gente decide continuar seguindo juntos, né? Tem família que consegue ter essa cabeça para realmente decidir andar juntos. Tem família que não. Eu, felizmente, estou em uma que a gente tem conseguido caminhar, mas com certeza os buraquinhos aparecem. E aí a gente para e reanalisa. Luciana, quais são os desafios agora da avicultura, né, dado esse ponto de sustentabilidade que é muito convergente com a realidade que a gente tem no Brasil, no mundo, as discussões, como é que o mundo tem olhado para o Brasil e, claro, crescido, né, cada vez mais nesse ritmo de exportação, de embarques. A gente, claro, sempre tem desafios e à medida que crescemos, a gente vai ampliando esses desafios, o que é bom também. Quais são eles hoje para você, né? Como um exemplo de sustentabilidade, de sucessão familiar, enfim, o que você enxerga como desafios na atividade? Renata, você está super certa. A agenda ESG, essa agenda de sustentabilidade, é um tópico que está movendo o mundo, tá? Então é um caminho sem volta. Eu vejo como desafio, o principal desafio vai ser dar escala para os projetos que realmente dão certo. E isso vai depender de crédito, vai depender de dinheiro para o produtor conseguir investir nos projetos e também de capacidade técnica, ou seja, vai ter que ter um alinhamento muito grande entre indústria, governo e produtor para a gente fazer essa jornada juntos. Muito bom, excelente é unir todos os pontos da cadeia e, claro, todo mundo trabalhar junto para mais e melhor aí esse crescimento de um setor muito exponencial. Como a gente disse ali logo no início, né? Somos grandes aí exportadores nesse mercado e o mundo cada vez mais de olho aqui em nosso país e principalmente no jeito e na maneira como produzimos. Muitíssimo obrigada, viu, por sua entrevista aqui. Adorei compartilhar e dividir um pouco da história de vocês com a nossa audiência. Até a próxima.